noite, gente. Eu acho que uma das coisas mais complexas que tem para nós encarnados é realmente trabalhar essa questão do desejo da posse, né? Posse material, porque é um negócio que está encarnado e tentar buscar dentro de si uma referência que transcenda o imediatismo é uma coisa muito difícil. Difícil para chuchu, não é fácil. Eu me lembro o quanto eu, quando tinha meus 17, 18 anos, me preocupava com essa questão, o que eu vou ser, porque eu vi o meu pai já numa situação econômica tranquila, trabalhava que era um louco, mas ele tinha já o que era necessário, sustentava a família, uma estrutura, e a minha preocupação, será que eu vou conseguir alcançar esse estado de coisas, né? Era a preocupação da idade. Hoje, depois de 50 anos, a gente já começa a pensar assim, os valores que eu tenho trazido até aqui, comparado com, assim, emparelhado com o que eu tenho aprendido na doutrina, ele me serve como um ser eterno? Então, essas questões que a gente vem se debatendo intimamente, é que eu escolhi para fazer essa palestra de hoje, porque eu estou tampando um buraco. Então, o que eu poderia falar? Eu acho que tem que falar alguma coisa que está na alma da gente. Então, esse questionamento eu aproveitei para trazer e falar um pouquinho a respeito, porque é um tema bastante atual. O ser humano tem pautado a sua felicidade no que ele tem nas mãos. O que ele tem, que ele possa pegar, tocar e dizer, isto é meu. Isso é o que tem pautado a felicidade da grande maioria das criaturas. E quando a gente pega o cara sem o corpo aqui nas sessões de desobsessão, ou até durante os trabalhos, e ele fala assim, estou muito preocupado com o que eu deixei, aí a gente fala assim, mas o que você deixou não era teu, estava emprestado. Como assim não era meu? Pois é, amigo. Você conseguiu levar quando você está e não, então não era seu, estava só com você. E essa noção de que não é nosso e só está conosco porque pertence ao plano material, é que a gente precisa aprender a trabalhar isso no coração e na mente. Por quê? Porque o cabra passa a vida toda lutando pelo material e não presta atenção no que a espiritualidade está dizendo. Olha, amigo, presta atenção nos seus sentimentos, presta atenção nos seus desejos, porque o que te move é o retrato que você é. O que empurra você para frente, o que faz você sair da tua cama todos os dias, é o teu retrato espiritual. Qual é a tua gana? O que você acorda para pôr as suas garras em quê? Esse é o teu retrato. Existe um livro do André Luiz, que eu não lembro o nome, que ele relata a questão, por exemplo, tem dois obsessores que estão fazendo um trabalho em cima de um camarada, são dois inimigos desse cara que está encarnado, e o André Luiz, junto com o seu instrutor, vai visitar para analisar o caso. O instrutor, sabendo do que está mais ou menos acontecendo, quer ensinar para o André Luiz como é que funciona a questão da obsessão. Então ele se aproxima dos dois obsessores como se fosse um curioso e faz uma pergunta para esses obsessores. Escuta, como é que vocês conseguem obsediar o cara, a vítima? O obsessor fala assim, ó, eu estou resumindo a conversa. Isso é muito simples. Basta você ter em mãos qual é a ideia central da criatura. Aí o instrutor pergunta, mas como assim? Ele fala assim, todos nós temos
algo que nos move, que nos impulsiona para frente. Então, meu amigo, se você quer trabalhar a sua vítima, você vai trabalhar em cima desse eixo. Por exemplo, no caso em questão, esse meu rapaz aqui que eu estou obsidiando, ele é ambicioso. Então, eu e meu parceiro aqui, estamos trabalhando para que ele tenha acesso a tudo de bom e do melhor, para depois lá na frente a gente tirar. E aí ele vai sofrer todo o processo de perda. Ele não vai sofrer porque eu estou cutucando ele com um garfo do diabo aqui pelas costas, não. Ele vai sofrer porque no processo mental eu vou agredir a central de sentimento e de desejo dele. E eu vou ficar feliz, porque ele vai se ferrar que nem eu me ferrei na mão dele quando eu estava vivo. Então, assim, essa questão da posse, Jesus também percebeu a necessidade de tratar disso lá com os seus discípulos na época. Aliás, todo o trabalho de Jesus foi sempre com o objetivo de se trabalhar crenças, conceitos, porque o que ele deseja é que nós prestemos atenção nos nossos credos, naquilo que nos move para frente. E se essas crenças são positivas ou negativas a nível de espírito. Não é a nível material, é a nível de espírito. Porque voltamos a pensar o seguinte: nós estamos num planeta dificílimo para viver, maravilhoso, mas a convivência aqui, o negócio não mole não. E ele fala que o reino dele é em outro plano, em outra morada. Quer dizer, mas para ir viver nesse outro plano, eu preciso estar diferente, eu preciso ter uma condição íntima diferente, eu preciso ser fraterno e fazer todas aquelas coisas que ele buscou nos ensinar. Então, assim, um dos grandes problemas nossos é a questão da posse. E eu peguei para essa análise, essa reflexão, 2 textos do Emmanuel, um do livro Pensamento e Vida, que, se eu não me engano, eu ouvi de um outro palestrante, vou repetir aqui, esse livro Pensamento e Vida, ele é uma coletânea, um livro pequenininho, de alguns textos, em que quando o espírito vai encarnar, e não é aquele cara desequilibrado, já é uma pessoa que está um pouco preocupada consigo, com o seu processo de pensamento, esse livro Pensamento e Vida é usado como se fosse uma cartilha para que o grupo, eles fazem grupos pequenininhos, discutam o que tem nele. Então eu peguei esse tema Vida e Posse, que tem nesse livro Pensamento e Vida, e peguei um outro texto do livro Palavras e Vida Eterna, um texto chamado, não lembro, daqui a pouco acho que vai aparecer, eu acho, mas foram desses 2 livros, Pensamento e Vida e Palavras e Vida Eterna, tá? Então a Amanda pegou esse verso aí da comunicação de Jesus lá, né? Não é a vida mais que o alimento? Não é a vida mais que o alimento? Quer dizer, você, espírito, não é mais que a matéria? Primeira frase do texto lá: prosperidade na terra quer dizer fortuna e felicidade, que nem o texto que o Douglas colocou logo de início aí, né? Grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade e domínio. Milhões de homens de hoje vivem à cata de ouro e de predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, se entregavam aos místeres primitivos de caça e pesca. Só voltando aqui uma coisa, eu lembro que essa coisa aqui, né? Grande parte das criaturas almejam a posse, pleiteada, relevo, autoridade e domínio. Eu lembro que eu era criança, na Vila Brasilândia, um bairro pobre pra caramba de São Paulo, e meu pai já era gente de banda. Então ele chegava lá todo de terno, gravata. E naquela época eles faziam transação em dinheiro, e às vezes o gerente pegava dinheiro de um lugar e levava para outro. Então ele tinha autorização para usar arma também. Eu falei, nossa, um terno, uma arma, uma mala cheia de dinheiro, um revólver na cintura. Eu falei, meu Deus, eu quero ser igual esse homem aí.
Uma coisa natural de criança, né? E eu quis ser tal, consegui ser professor, depois de fazer administração escolar, fui ser diretor de escola, foi o pior ano da minha vida. Uma coisa mais horrorosa. Minha pressão aumentou e nunca mais abaixou. Depois de 20 anos que ela conseguiu estabilizar de novo. A gente fica, isso aqui é nosso. Eu quero ter o tal do poder. Eu quero mandar. Eu quero ser obedecido. Eu passei por isso. Eu fiquei lendo esse texto e falei, meu Deus, acho que Emmanuel ficou olhando minha história para escrever esse negócio aí. Milhões de homens de hoje, ele fala assim que esse processo é assim desde há muito tempo, né? O espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetivos, aliás, dos objetos e situações que buscamos, traz-nos a rota, os elementos que nos ocupam a alma. Quer dizer, que eu quero tal coisa. Eu quero tal coisa. E hoje, a minha mente, o meu ser espiritual, está muito mais para o lado encarnado do que para o lado espiritual. Esse é o foco do homem moderno de hoje. Não esqueçamos, todavia, que a laboriosa jornada para a glória divina que na laboriosa jornada para a glória divina nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção, demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, conforme a extensão e duração dos nossos propósitos. Então, às vezes eu coloco na minha mente assim, o desejo é tão grande de ser isso ou aquilo, que eu acabo acreditando que eu sou isso e sou aquilo. Eu tenho, por exemplo, atingido determinado nível de hierarquia numa indústria e eu vou viver aquele personagem. Eu vou ser, por exemplo, o diretor daquela indústria e eu vou ser o diretor no planeta. Por onde eu caminhar, eu sou o diretor, inclusive na minha família. No trânsito, eu acabo colocando em meu ser uma máscara e eu acredito piamente que eu sou tudo aquilo. Tal é hoje a gana com a qual nós encarnados estamos trabalhando essa questão da posse. A ilusão que o mundo material está nos abraçando e falando assim, olha gente, a felicidade é por esse caminho aqui, é muito grande e é uma cilada perigosa. E olha o que ele fala aqui. Como no filme cinematográfico, em que a história narrada é feita pelos quadros em que se sucedem, ininterruptos, a experiência que nos é peculiar, nessa ou naquela fase da vida, constitui-se dos reflexos repetidos de nossos sentimentos. Gente, quando eu falo assim, nossos sentimentos, espírito, quem sente é espírito, né? Então eu estou falando aqui de um comportamento na qual eu carrego, seja qual for a encarnação que eu estiver vivendo. Se eu sou um cara ambicioso, enquanto eu não trabalhar a questão da ambição dentro do meu coração, eu vou reencarnar em qualquer ponto desse globo terrestre, eu vou ser uma criatura ambiciosa. Eu vou trabalhar a minha encarnação, o meu crescimento, a minha educação, a minha alimentação, a minha condução social, sempre com o objetivo de atingir o meu alvo do poder, da fortuna, etc, etc, etc. Não vai me interessar como as pessoas estão vivendo ao meu lado, não vai me interessar como as pessoas me veem ao seu lado, isso não me interessa. Porque o Emmanuel, ele colocou aqui como, ele fez uma analogia com os quadros que vão sempre se repetindo, porque o sujeito encarna, desencarna, e ele é sempre o mesmo. Então, se você quer se conhecer, tem gente que paga, eu vou pagar para fazer uma análise, como é que é? Terapia de vidas passadas. Não precisa. Seja sincero consigo próprio. O que você gosta? O que você tem gostado nos últimos séculos? Eu gosto de sexo. Meu amigo, está aí o teu foco. Eu gosto de grana. Está aí o teu foco. Eu gosto de me alimentar, comer. Eu sou glutão. Está aí. Você vem comendo sempre. E sempre arrumando
doenças relacionadas à comida. Sempre acabando com a tua família com problemas relacionados ao seu vício, ao seu comportamento. Então assim, a irmã, ela uma vez ela fez um comentário, eu não lembro qual livro, ela fala assim, que as pessoas costumam falar mas o meu karma é isso ou é aquilo. E ela fala, não é que o karma é isso ou é aquilo. É que você sempre, quando encarna, sempre faz a mesma coisa. Você não muda. Deus vai lá e manda uns anjos te acompanhar na sua encarnação, vai lá e sugere a ele, para que ele arrume um parceiro, ou arrume uma parceira, dá uma acalmada, tem uma vidinha, para ele poder receber aqueles outros espíritos como filho, que ele já atrapalhou, ele precisa dar uma arrumada naquela relação que ficou para trás. Mas aí os teus impulsos não são impulsos que são válidos para uma relação de casamento estável. Ou você é desequilibrado para o trabalho, ou você tem vício do jogo, ou vício do álcool, ou vício do sexo, ou vício sei lá do que não permite que você tenha uma relação harmoniosa na área do casamento, ou não permite que você tenha uma relação harmoniosa com a aquisição de educação, de intelecto, ou não permite que você tenha uma carreira que te dê uma condução com um corpo sadio, sem você ter problema de colesterol, triglicérides e ácido, sei lá o que. Você sempre, por causa dos seus comportamentos, acaba se explodindo. Então, assim, a gente tem a nossa vida, Emmanuel chama assim, ele colocou esse paralelo, você sempre narra o mesmo quadro, o mesmo filme. E a irmã se fala, não é karma, é comportamento, se repete, sempre. Gerando ideias contínuas que acabam plasmando os temas de nossa luta, aos quais se nos associa a mente, identificando-se de modo quase absoluto com as criações dela mesma, à maneira da tartaruga que na carapaça formada por ela própria se isola e se refugia. Ele faz uma analogia da casca da tartaruga. Quer dizer, o teu comportamento repetitivo e não muito positivo, ele faz com que, ele lança assim o exemplo da casca da tartaruga, o teu comportamento faz com que você se isole, mesmo ganhando um corpo encarnado, e não consiga se desenvolver espiritualmente. Por quê? Porque você não quer mudar o que está no teu coração, o que está na tua mente. O teu processo de pensar é sempre o mesmo. Então quando vem alguém e fala assim, puta, de novo você está fazendo essa coisa, você fala, não me perturba, porque quem sabe fazer isso aí sou eu. Aí Deus manda para uma outra pessoa falar algo parecido. Não me perturba que eu sei o que eu estou fazendo. Quer dizer, às vezes Deus até permite umas 4, 5 criaturas ao seu lado, vão dando uns toquezinhos, mas você insiste em fazer, não, o meu caminho é o certo, eu vou fazer por aqui. Porque se Deus quisesse, Ele falava direto comigo. Quanta ignorância, meu Deus do céu, né? Deus não fala direto, você nunca vai ouvir falar, olha, Deus não vai sentar lá no teu carro e conversar como se fosse, não é nada, esse processo não é assim que funciona. Vai estudar um pouquinho, pelo amor de Deus. Deus vai te inspirar através de pessoas, de ideias, de situações. A gente precisa prestar atenção como é que funciona esse esquema. Ele fala com a gente toda hora e a gente está naquele foco assim, eu preciso estar objetivo, e não percebe as coisas sutis que vão acontecendo no lado espiritual. Um exemplo bem bobo. Semana passada estava eu e minha mulher lá em casa, e estava com um probleminha lá com uma pessoa que a gente contratou um serviço, e esse serviço não foi feito. Ela recebeu o dinheiro, acontece com vocês pagarem uma coisa e não receberem? Com a gente aconteceu isso em casa. E a Débora falou, olha, vamos processar, dessa vez não vamos processar. Aí eu tenho 2 filhas advogadas, não que as duas, a minha caçulinha, ela é louca com a briga, né? Nossa senhora, ela masca fogo e corta a gilete com a língua. Falei, calma filha, peraí, não tem que processar porque é um absurdo, você pagou, você tem que... Calma. Eu falei, vou fazer o evangelho. Aí eu lembrei naquele livro Paulo Estevam lá, que o filho falou, o pai queria fazer um negócio lá, num dos personagens,
O filho falou, pai, vamos fazer o evangelho? Ele pegou um pergaminho lá e leu o que eles precisavam como resposta para resolver o problema. E o pai não foi dentro daquilo que estava escrito. Mas eu e a Débora falamos, vamos fazer aquela experiência. Aí nós fizemos uma oração bacana, eu tentei focar no que eu estava fazendo assim e tal, e eu abri o evangelho. Pum! No que saiu? Não perdoa uma, mas 70 vezes 7. Faça com a pessoa o que você gostaria que a pessoa fizesse com você. Misericórdia, né? Os dois espíritos que falaram no textinho lá que eu peguei o Evangelho do Espiritismo, os dois falam sobre a questão da misericórdia. Quer dizer, Deus está lá pertinho da gente, mas a gente insiste nos projetos pessoais e aí a gente fica assim, olha, desencarnei. Aí você vai fazer uma contabilidade do qual foi o seu progresso. Você desencarnou, você está mais paciente? Não. Você está mais tolerante? Não. Você está mais fraterno? Não. E você quer morar onde? Aí eu queria ficar aqui no nosso lar. Não dá, filho. Não dá. Você vai voltar lá para o pronto-socorro, pertinho do umbral, né? E vai ficar por lá trabalhando. No nosso lar ainda não dá. Por que não dá? Porque lá tem que trabalhar pra caramba. A gente tem aquela ideia de aposentado. Só volta, eu só estou aposentado, desculpa, vou falar aqui dos aposentados. A gente acha que aposentar sem fazer nada é o grande luxo, é o maior bambam da paróquia. Não fazer nada mata o cabra. No nosso lar, para você ter uma casa, você precisa trabalhar durante 10 anos, 12 horas por dia. São 30 mil horas de trabalho para poder ter uma moradia. Então o esquema fora do corpo é trabalho, educação, trabalho, educação, educação, trabalho. Nós ainda estamos num planeta que a gente briga por regalias e não fazer nada. A gente briga para não querer fazer nada. E não é esse o processo espiritual que ocorre fora da Terra. Eu não falo sobre isso não, senão a gente vai embora daqui Cristo hoje. O nosso problema é comportamento repetitivo que nos mantém na mesma faixa vibratória, tá? Esse é o negócio. Eu estou falando aqui sobre um comportamento repetitivo referente a posses. Então a criatura tem que estar muito atenta assim, qual é o teu foco central? Quando o teu foco central é posse, 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 você precisa ver se você não está acabando com outras necessidades para a qual você foi encarnado aqui na Terra. Quais são as outras necessidades? Tuas relações sociais. Quais são essas relações sociais? Família é o primeiro foco. Ali está a tua encrenca. Dentro da tua casa, reencarnou quem? Quem você ama? Conversa mole, você não é anjo. Dentro da tua família, reencarnou quem? Todos os espíritos com os quais você teve encrenca nos últimos séculos. E estão ali para você amá-los, ampará-los, socorrê-los. Eu não tenho filho. Deus vai te dar alguém para ficar perto de você. Não se preocupe. Não se preocupe. Porque aqui a gente não vem para passeio. Então, quando o foco é só grana, é só posse, é só poder, com certeza você está deixando de lado fatores importantíssimos. Francisco, quer dizer que eu não preciso estudar, não preciso trabalhar? Ninguém está falando isso, cara. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser uma mão de obra cada vez melhor, mais produtiva, né? Mas não é esse o foco para o qual você está aqui, você tem que contribuir com o planeta, claro que tem, mas não é esse o foco. Aconselha-te com a prudência para que o teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Isso está no livro Palavras de Vida Eterna. Daqui para frente, tudo que eu vou colocar está lá no texto. Capítulo 8. Olha, não tem o nome, mas tem um capítulo, tá? Olha que bacana. Capítulo 8. Senhoriam terras que não cultivam. Senhoriam terras que não cultivam. Senhoria é bom, né? Acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de investimento. Quem fez sua churrasqueira em casa, aquele lugar bonito, churrasqueira com pia, para receber os amigos? Acabou de construir, vai lá e chama todo mundo. Aí limpa,
Aí demora 1 mês para chamar de novo, aí limpa, aí demora 2 meses para chamar os amigos de novo, aí limpa. Cada 6 meses, eu vou na minha área de churrasqueira, lá está tudo empoeirado, faz uns 6 meses que eu não entro lá. E ela é quase metade da minha área, da parte de cima da minha casa. Então assim, a gente fica olhando essas coisas, né? Eita, dá convidado. Retém, isso aqui eu não tenho, ó. Retém grandes arcas de pão que os vermes devoram. Eu como antes deles o pão. Disputam remunerações e vantagens que não necessitam. Emmanuel fala assim, meu Deus do céu, né? Ele fala umas coisas. Alguém imagina ganhar o tanto que não precisa? Porque a gente sempre está querendo mais, não estamos, não, gente? Nossa Senhora. Sempre a gente quer um carro melhor, um barco maior, uma casa maior, sei lá o quê. Imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclame a devolução do próprio corpo. Ele está falando aqui do resultado desse processo mental com o qual a criatura se fixa durante toda a sua existência. Qual é o final dela? De todos, tédio, medo. Por que ele fala medo? Porque, eu não sei, a gente quando junta um dinheirinho na poupança, a gente morre de medo que o governo mude as regras, pega o nosso inimigo. Quem tem mais de 50 já passou por isso, né? Acordou, olha, você só tem 50 mil na poupança. Mas eu tinha 1 milhão. Agora só pode gastar 50. O resto só daqui 30 anos. Então, a gente quando tem a questão da grana, é medo. Depois, o tédio, por quê? Porque você se isola, porque dentro a estrutura, a natureza humana, a gente começa a desconfiar de todo mundo. A gente, às vezes o dinheiro em excesso, o poder em excesso, torna a pessoa difícil até de conviver. Conclusão, ela acaba isolada. Então, esse é um outro processo psíquico possível, que a gente precisa prestar bastante atenção. Doenças imaginárias, e aí depois vem a morte e reclama o nosso corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo, e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Gente, valores da grande vida. Ou seja, tentemos, né? Tentem como se não tivesse escrito, tentemos ter em nossa mente exatamente assim, olha, por que é que eu estou aqui? Eu estou aqui para ser pai, para ser filho, para ser mãe, para ser... Ótimo. Eu estou aqui para sustentar um pai, uma filha, um filho, tá? Ótimo, esse é o processo. Mas não é só isso. Esse é o teu papel. Teu objetivo, cabra, é sair daqui melhor do que você entrou. Ser uma pessoa mais humana. Os espíritos falam que nós somos semi-humanos para que nós tenhamos uma ideia. Eu acho que foi o Dr. Inácio, né, que falou do nosso... Farmácia, né? Semi-humanos. A Terra é povoada por seres semi-humanos. Quer dizer, vamos refletir bastante nessa definição. Por causa dos nossos valores, né? Nós raptamos crianças e vendemos elas aos pedaços. Detalhes, não raptamos crianças mortas, vivas, e vendemos aos pedaços. Né? Se eles desaparecem, são vendidos aos pedaços. Então o negócio é complicado para chuchu estar aqui na Terra. Valores, quais são os valores que nos movem? Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno, ou seja, saiba usar os bens para o seu bem eterno. Não permita que esse foco de vida ultrapasse a sua visão de futuro. É importante você ter uma comida bacana, uma casa bacana, é super legal, mas isso não deve interferir na sua convivência. Gente, eu lembro assim, em 2004, eu fui dar aula lá, eu numa reunião besta de pais lá, e eu falei para a coordenadora, minha filha estudava na Ilha Bela, que estava com um problema de professor de matemática. E eu, sem querer, soltei assim, olha, se vocês não resolverem esse problema com a professora de matemática, e precisar mandar ele embora, pode mandar que eu venho e dou aula para vocês, no terceiro colegial lá na época. Aí, no dia seguinte, ela me ligou, ô senhor Francisco, o senhor falou sério aqui na reunião?
Por quê? Não, porque não está dando certo, nós demitimos mesmo a professora de manhã, o senhor não quer vir dar aula, né? E a minha filha era aluna dessa classe. E eu comecei, então eu pegava ela de segunda e terça-feira, a minha Jéssica, que na época tinha 17 anos, e eu ia daqui, atravessava a balsa e ia para Ilhabela. E eu comecei a conhecer a minha filha primogênita naquele ano. Por quê? Porque até aquela época da minha vida eu trabalhava que nem um desgramado, porque assim, meu foco era trabalho. Tinha que trabalhar, eu tinha que ter recursos, tinha que... E era um momento que tinha inflação alta no Brasil. Não, a inflação foi essa. Mas era um processo assim, eu era começando uma vida de autônomo. Então a minha insegurança material deu esse foco. Aí eu comecei a conversar com a minha filha. Eu lembro que uma das coisas foi, Jéssica, por eu estar envolvido no curso de ensino médio, eu tinha que dar aula no terceiro colegial, eu ouvi lá, Jéssica, eu estou falando aqui que você tinha que ter, para fazer o vestibular, você tem que ler 8 livros de literatura, tal, esse ano, tal. Você já leu os seus 8 livros? Eu falei, pai, eu li 32, tá bom? Nossa, eu lembro que no colegial eu pulei todos os livros, não li nenhum quase. A minha filha pegou de leu 32. Eu comecei a olhar para ela assim, meu Deus do céu. E na sala de aula, ela sentava assim no fundão, eu comecei a observá-la como ser humano. Deus proporcionou esse momento para mim, graças a Deus, né? Então, eu estou assim colocando para que nós tenhamos um paralelo, qual é o foco e qual era a coisa. Menos um pouquinho, eu poderia ter entendido. Aí com a caçulinha, o processo foi diferente. Porque eu comecei a prestar atenção nessa necessidade, porque assim, qual é o bem eterno? Quando eu estiver no meu caixãozinho, vai ser grande. Aí eu vou escutar assim, graças a Deus esse foi, ou eu vou escutar assim, nossa senhora, esse cara vai fazer falta aqui. Esse é o processo que eu tenho que perguntar. Eu vou fazer falta ou vou, graças a Deus? Enterra logo, não tem que passar a noite aqui, não dá para a gente liquidar logo esse assunto e ir para a próxima? Né? Porque é a nossa história que está sendo escrita. Vou deixar casa, vou deixar carro, difícil. Isso não deixa memória, gente. O que deixa memória é o braço estendido, fraternalmente, é a conversa de apoio, é ouvir a dor que está sendo colocada. E isso não é necessariamente dentro da casa, entre os mais, pode ser no colega do trabalho, na comunidade, enfim. É todo esse processo. Qual é o foco que você tem? Eu quero ser feliz. De que jeito? Aí eu preciso ter grana. Eu não estou dizendo que não é para ter. Mas isso não vai fazer felicidade. Gente, quando eu comprei o primeiro carro zero, sabe aquela coisa, não tinha nem um plástico do banco? Eu andei com aquele plástico acho uns 4 meses. Passou. Compra o segundo, só um mês de ficar. Passou. No primeiro, eu já tirei na concessionária. No terceiro, na concessionária. Mas aquela euforia imediatamente acabava quando chegava o envelope com o carnê do carro na caixa de correio. Então a gente começa a perceber a nível mental o que me faz feliz e o que são as explosões de ilusão. Eu estou dizendo que aquilo vai me dar felicidade. Não dá. Não dá. Então é essa reflexão que, assim, Jesus quando fala assim, lá na frente, vamos voltar lá. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Aproveite os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência e não retenha os recursos externos de que não careças. Não despreze lição alguma que a vida lhe traga. Depois eu volto lá falar que eu queria falar sobre o Cristo. Lembra aquela parábola do homem rico? Não sei se é a parábola. Aquele conto que chega um rapaz assim perto de Jesus. Eu quero saber o que eu preciso para te acompanhar. Para ser salvo. Para entrar no reino do céu. Para entrar no reino do céu. Essa é a pergunta que ele faz. Ele diz, você tem que observar os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Aí o rapaz fala, não, mas isso eu já faço. Beleza? Aí Jesus, sacando o lado psíquico do rapaz lá,
e deve ter recebido alguma informação do currículo na mão, fala assim, mas tem uma coisa, você tem que se desfazer de todos os seus bens para poder entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ali na frente de Jesus tinha um garoto que tinha essa questão da posse como foco central. Narra o evangelho que o rapaz se vira triste e sai andando. Porque ele não estava disposto naquele momento para entrar no tal reino dos céus que Jesus estava vendendo na época, a dispensar todos os seus bens materiais. Ele não tinha o tal do desapego. E isso travou ele na terra, não sei quantas encarnações depois. A gente não tem mais história, mais a informação sobre esse caso. Começa a luta de cada dia com Deus. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite como se quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Lembra-te de que amanhã restituirá a vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Tudo aquilo que eu trouxer para o meu intelecto e tudo aquilo que eu fizer de bom será usado na minha contabilidade espiritual. Tudo, tá? Se você, eu tenho 5 minutinhos? Não. Todo mundo tem. Mas ó, com base nisso, a gente vai para essa primeira frase de Jesus aqui, ó, e a gente já tem um monte de material a pensar. Não é a vida mais que o alimento? Tá? Então, pensemos bastante sobre esta frase, observemos o nosso jeitão de tocar a vida, quais são os valores que estão nos movendo, o que eu estou fazendo em relação aos valores realmente importantes à nossa volta. Tá? E a dica normalmente é assim, olhe você dentro de casa, se imagine assistindo por uma câmera, você dentro do seu lar, você se relacionando com os seus familiares. E aí você vai poder analisar bastante do que é você realmente. Procure dentro do teu coração o que te move, o que faz você sair da cama todas as manhãs. Por que você sai da cama toda manhã? E aí você vai ter um retrato, se isso for feito de forma muito sincera, do que você é por dentro. E aí você vai trabalhar, se for de forma positiva ou se for de forma negativa. Muitas manhãs eu acordo meio azedo e falo, ai Jesus, tomara que eu não estrague aquilo que o Senhor já arrumou por aí. Né? Porque às vezes a gente vai dando nossos passinhos, às vezes é uma palavra que você estraga a vida do outro, é uma frase, é um gesto, é uma atitude. E o Adriano vai ver lá, eu prestei um livro para ele ler, que é a história de Pôncio Pilatos. Aquela história dele só lavar a mãozinha ali na hora do julgamento de Jesus, o que gerou para ele depois foi um inferno. Uma atitude. Então, a vida não é mais que o alimento. É muito mais que isso. E a gente precisa prestar bastante atenção antes que seja tarde demais. Tá bom? Acabou. Obrigado. Boa noite.